O Cortiço, Aloísio Azevedo, capítulo 20. Chegaram à casa às 9 horas da noite. Piedade levava o coração feito em lama. Não dera palavra por todo o caminho. E logo que recolheu a pequena, encostou-se à cômoda, soluçando. Estava tudo acabado. Tudo acabado. Foi à garrafa de aguardente. Bebeu uma boa porção. Chorou ainda. Tornou a beber. E depois saiu ao pátio, disposta a parasitar a alegria dos que se divertiam lá fora. A das dores tivera jantar de festa. Ouviam-se as risadas dela e a voz avinhada e grossa do seu homem, o tal sujeito do comércio, abafadas de vez em quando pelos berros da machona, que ralhava com agostinho. Em diversos pontos cantavam e tocavam a viola. Mas o cortiço já não era o mesmo. Estava muito diferente. Mal dava ideia do que fora. O pátio, como João Romão havia prometido, estreitara-se com as edificações novas. Agora parecia uma rua, todo calçado por igual e iluminado por 3 lampiões grandes simetricamente dispostos. Fizeram-se 6 latrinas, 6 torneiras de água e 3 banheiros. Desapareceram as pequenas hortas, os jardins de 4 a 8 palmos e os imensos depósitos de garrafas vazias. À esquerda, até onde acabava o prédio do Miranda, estendia-se um novo correr de casinhas de porta e janela. E daí por diante, acompanhando todo o lado do fundo e dobrando depois para a direita até esbarrar no sobrado do João Romão, erguia-se um segundo andar, fechado em cima do primeiro, uma estreita e extensa varanda de grades de madeira, para a qual se subia por 2 escadas, uma em cada extremidade. De cento e tantos, a numeração dos cômodos elevou-se a mais de 400, e tudo caiadinho e pintado de fresco. Paredes brancas, portas verdes e goteiras encarnadas. Poucos lugares havia desocupados. Alguns moradores puseram plantas à porta e à janela, em meias tinas cerradas e em vasos de barro. Albino levou seu capricho até à cortina de labirinto e chão forrado de esteira. A casa dele destacava-se das outras. Era no andar de baixo, e cá fora via-se-lhe o papel vermelho da sala, a mobília muito brunida, jarras de flores sobre a cômoda, um lavatório com espelho todo cercado de rosas artificiais, um oratório grande resplandecente de palmas douradas e prateadas, toalhas de renda por toda a parte, num luxo de igreja, casquilho e defumado. E ele, pálido lavadeiro, sempre com o seu lenço cheiroso à volta do pescocinho, a sua calça branca de boca larga, o seu cabelo mole caldo por detrás das orelhas bambas, preocupava-se muito em arrumar tudo isso eternamente, como se esperasse a cada instante a visita de um estranho. Os companheiros de estalagem elogiavam-lhe aquela ordem e aquele asseio. Que pena era que lhe dessem as formigas na cama. Em verdade, ninguém sabia por quê, mas a cama de Albino estava sempre coberta de formigas, ele a destruí-las, e o demônio do bichinho a multiplicar-se cada vez mais e mais todos os dias. Uma campanha desesperadora que o trazia triste, aborrecido da vida. Defronte, justamente, ficava a casa do Bruno e da mulher, toda mobiliada de novo, com um grande candeeiro de querosene em frente à entrada, cujo revérbero parecia-lhe olhar desconfiado lá de dentro para quem passava cá no pátio. Agora, entretanto, o casal vivia em santa paz. Leocádia estava discreta. Sabia-se que ela dava muito ainda que fazer ao corpo sem o concurso do marido, mas ninguém dizia quando nem onde. O Alexandre jurava que, ao entrar ou sair fora de horas, nunca a pilhara no vício, e a esposa, a Augusta Carne Mole, ia mais longe na defesa, porque sempre tivera pena de Leocádia, pois entendia que aquele assanhamento por homem não era a maldade dela, era a praga de alguma boca do diabo que a quis e a pobrezinha não deixou. Estava-se vendo disso todos os dias, tanto que ultimamente, depois que a criatura pediu a um padre um pouco de água benta e benzeu-se com esta em certos lugares, o fogo desapareceu logo, e ela aí vivia direita, e séria que não dava que falar a ninguém.
Augusta ficara com a família numa das casinhas do segundo andar, à direita. Estava grávida outra vez, e à noite via-se o Alexandre, sempre muito circunspecto, a passear ao comprido da varanda, acalentando uma criancinha ao colo, enquanto a mulher dentro de casa cuidava de outras. A filharada crescia-lhes, que metia medo. Era um no papo, outro no saco. Moravam agora também desse lado os dois cúmplices do Jerônimo, o Pataca e o Zé Carlos, ocupando juntos o mesmo cômodo. Defronte da porta tinha um fogãozinho e um fogareiro, em que preparavam eles mesmos a sua comida. Logo adiante era o quarto de um empregado do correio, pessoa muito calada, bem vestida e pontual no pagamento. Saía todas as manhãs e voltava às 10 da noite invariavelmente. Aos domingos, só ia à rua para comer e depois fechava-se em casa. Houvesse o que houvesse no cortiço, não punha mais o nariz de fora. E assim como este, notavam-se por último na estalagem muitos inquilinos novos que já não eram gente sem gravata e sem meias. A feroz engrenagem daquela máquina terrível, que nunca parava, ia já lançando os dentes a uma nova camada social que pouco a pouco se deixaria arrastar inteira lá para dentro. Começavam a vir estudantes pobres com os seus chapéus desabados, o paletó folveiro, uma pontinha de cigarro a queimar-lhes a penugem do buço e as algibeiras muito cheias, mas só de versos de jornais. Surgiram contínuos de repartições públicas, caixeiros de botequim, artistas de teatro, condutores de bondes e vendedores de bilhetes de loteria. Do lado esquerdo, toda a parte em que havia varanda foi monopolizada pelos italianos. Habitavam 5 a 5, 6 a 6 no mesmo quarto, e notava-se que nesse ponto a estalagem já estava muito mais suja que nos outros. Por melhor que João Romão reclamasse, formava-se aí todos os dias uma esterqueira de cascas de melancia e laranja. Era uma comuna ruidosa e porca dos demônios dos mascates. Quase não se podia passar lá, tal a acumulação de tabuleiros de louça e objetos de vidro, caixas de quinquilharia, molhos e molhos de vasilhame de folhas de Flandres, bonecos e castelos de gesso, realejos, macacos, o diabo. E tudo isso no meio de um fedor nauseabundo de coisas podres que empesteava todo o cortiço. A parte do fundo da varanda era asseada, felizmente, e destacava-se pela profusão de pássaros que lá tinham, entre os quais sobressaíam uma arara enorme que, de espaço a espaço, soltava um formidável sibilo estridente e rouco. Por debaixo ficava a casa da machona, cuja porta, como a janela, Neném trazia sempre enfeitada de tinhorões e begônias. O prédio do Miranda parecia ter recuado alguns passos, perseguido pelo batalhão das casinhas da esquerda, e agora olhava a medo, por cima dos telhados, para a casa do vendeiro, que lá de fronte erguia-se altiva, desassombrada, o ar sobranceiro e triunfante. João Romão conseguira meter o sobrado do vizinho no chinelo. O seu era mais alto e mais nobre, e então, com as cortinas e com a mobília nova, impunha respeito. Foi abaixo aquele grosso e velho muro da frente, com o seu largo portão de cachoeira, e a entrada da estalagem era agora 10 braças mais para dentro, tendo entre ela e a rua um pequeno jardim com bancos e um modesto repuxo ao meio de cimento imitando pedra. Fora-se a pitoresca lanterna dos vidros vermelhos, foram-se as iscas de fígado e as sardinhas preparadas ali, mesmo à porta da venda sobre as brasas, e na tabuleta nova, muito maior que a primeira, em vez de Estalagem de São Romão, lia-se entre letras caprichosas Avenida São Romão. O cabeça de gato estava vencido finalmente, vencido para sempre. Nem já ninguém se animava a comparar as duas estalagens. À medida que João Romão prosperava daquele modo, a outra decaía de todo. Raro era o dia em que a polícia não entrava lá e baldeava tudo aquilo à espadeirada de cego. Uma desmoralização completa. Muitos cabeças de gado viraram casaca, passando-se para os carapicus, entre os quais um homem podia até arranjar a vida,
se soubesse trabalhar com jeito em tempo de eleições. Exemplos não faltavam. Depois da partida de Rita, já não se faziam sambas ao relento com o choradinho da Bahia, e mesmo o Cana Verde 35 pouco se dançava e cantava. Agora, o forte eram os forrobodós dentro de casa, com 3 ou 4 músicos, ceia de café com pão, muita calça branca e muito vestido engomado. E toca a enfiar para aí quadrilhas e poucas até romper amanhã. Naquele mesmo domingo cortiço estava banzeiro. Havia apenas uns grupos magros que se divertiam com a viola à porta de casa. O melhor, ainda assim, era o das dores. Piedade dirigiu-se logo para lá, sombria e cabisbaixa. Com o demo, você anda agora que nem boi castrado, exclamou o pataca, assentando-se ao lado dela. As tristezas atiram-se para trás das costas, criatura de Deus. A vida não dá para tanto. O homem deixou-te, ora sebo, mete-se com outro e põe o coração à larga. Ela suspirou em resposta, ainda triste. Porém, a garrafa de Paraty correu a roda de mão em mão, e à segunda volta, Piedade já parecia outra. Começou a conversar e a tomar interesse no pagode. Daí a pouco, era de todos a mais animada, falando pelos cotovelos, criticando e arremedando as figuras ratonas da estalagem. O pataca ria-se a quebrar a espinha, caindo por cima dela e passando-lhe o braço na cintura. Você ainda é mulher para um homem fazer asneira. Olha para que lhe deu ébrio. Solta-me a perna, estupor. O grupo achava graça dos dois e aplaudia-os com gargalhadas, e o Paraty a circular sempre de mão em mão. A das dores não descansava um momento. Mal vinha de encher a garrafa lá dentro de casa. Tinha de voltar outra vez para enchê-la de novo. Olha que estafa! Vão beber pro diabo. Afinal, apareceu com um garrafão e pousou no meio da roda. Querem saber? Empinem por aí mesmo, que já estou com os quartos doendo de tanto andar de lá para cá. E essa noite, a bebedeira de Piedade foi completa. Quando João Romão entrou de volta da casa do Miranda, encontrou-a a dançar ao som de palmas, gritos e risadas, no meio de uma grande troça, a saia levantada, os olhos requebrados, a pretender arrematar a Rita no seu choradinho da Bahia. Era a boba da roda. Batiam-lhe palmadas no traseiro e, com o pé, embaraçavam-lhe as pernas para ver cair e rebolar-se no chão. O vendeiro, de fraque e chapéu alto, foi direito ao grupo, então muito mais reforçado de gente, e intimidou a todos que se recolhessem. Aquilo já não eram horas para semelhante algazarra. Vamos, vamos, cada um para sua casa. Piedade foi a única que protestou, reclamando seu direito de brincar um pouco com os amigos. Que diabo! Não estava fazendo mal a ninguém. Ora vá, mas é pra cama cozer a mona. Vituperou-lhe o João Romão repelindo-a. Você, com uma filha quase mulher, não tem vergonha de estar aqui e servir de palhaço? Forte, bêbada! Piedade assomou-se com a descompostura, quis despicar-se, chegou a arregaçar as mangas e sungar a saia, mas o pataca meteu-se no meio e conteve-a, pedindo a João Romão que não levasse aquilo em conta, porque era tudo cachaça. Bom, 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 mas aviem-se, aviem-se. E não se retirou sem ver a roda dissolvida, e cada qual procurando a casa. Recolheram-se todos em silêncio, só o pataca e Piedade deixaram-se ficar ainda no pátio, a discutir o ato do vendeiro. O pataca também estava bastante tocado. Ambos reconheciam que não lhes convinha demorar-se ali, porém nenhum dos dois se sentia disposto a meter-se no quarto. Você tem lá alguma coisa para beber em casa? Perguntou ele, afinal. Ela não sabia ao certo, foi ver. Havia meia garrafa de Paraty e um resto de vinho, mas era preciso não fazer barulho, por mor da pequena que estava dormindo. Entraram em ponta de pés, a falar surdamente. Piedade deu mais luz ao candeeiro. Olha agora, vamos ficar às escuras? Acabou-se o gás. O pataca saiu para ir à casa buscar uma vela e, de volta, trouxe também um pedaço de queijo e 2 peixes fritos que levou ao nariz da lavadeira sem dizer nada. Piedade, aos bordos, desocupou a mesa do engomado e serviu 2 pratos.
O outro reclamou vinagre e pimenta e perguntou se havia pão. Pão há. O vinho é que é pouco. Não faz mal. Vai mesmo com a caninha. E assentaram-se. O cortiço dormia já e só se ouviam no silêncio da noite cães que ladravam lá fora na rua, tristemente. Piedade começou a queixar-se da vida. Veio-lhe uma crise de lágrimas e soluços. Quando pôde falar, contou o que lhe sucedera essa tarde. Narrou os pormenores da sua ida com a filha à procura do marido, o jantar em comum com a peste da mulata e, afinal, a humilhação de vir de lá enxovalhada e corrida. Pataca revoltou-se, não com o procedimento de Jerônimo, mas com o dela. Rebaixar-se aquele ponto, com efeito. Ir procurar o homem lá na casa da outra? Oh! Ele me tratou muito bem quando fui lá da primeira vez. Hoje é que não sei o que tinha. Só faltou pôr-me na rua aos pontapés. Foi bem feito. Ainda acho pouco. Devia ter-lhe metido o pau para você não ser tola. É mesmo? Pois não. O que não falta são homens, filha. O mundo é grande. Para um pé doente, há sempre um chinelo velho. E ferrou-lhe a mão nas pernas. Chega-te para mim que te esquecerás do outro. Piedade repeliu que se deixasse de asneiras. Asneiras é o que se leva desta vida. A pequena acordara lá no quarto e viera descalça até a porta da sala de jantar para espiar o que os dois faziam. Não deram por ela. E a conversa prosseguiu, esquentando à medida que a garrafa de Paraty se esvaziava. Piedade deu de mão aos seus desgostos, pôs-se a papaguear um pouco, as lágrimas foram-se-lhe, e ela manducou então com apetite, rindo já das pilhérias do companheiro, que continuava a palpar-lhe de vez em quando as coxas. Aquelas coisas assim, sem se esperar, é que tinham graça, dizia ele excitado e vermelho, comendo com a mão, a embeber pedaços de peixe no molho das pimentas. Bem tolo era quem se matava. Depois lembrou que não viria fora de depósito uma xicrinha de café. Não sei se há, vou ver, respondeu a lavadeira, erguendo-se agarrada à mesa, e bordejou até à cozinha, a dar esbarrões pela direita e pela esquerda. Tento no leme que o mar está forte, exclamou o Pataca, levantando-se também para ir ajudá-la. Lá perto do fogão, agarrou-a de súbito como um galo abafando uma galinha. Larga! Repreendeu a mulher, sem forças para se defender. Ele apanhou-lhe as fraldas. Espera, deixa. Não quero. E ria-se por ver a atitude cômica do Pataca vergado defronte dela. Que mal faz? Deixa. Sai daí, diabo. E cambaleando amparados um no outro, foram ambos ao chão. Olha a peste! Resmungou a desgraçada, quando o adversário conseguiu saciar-se nela. Marraios te partam! E deixou-se ficar por terra. Ele pôs-se de pé, e ao caminhar-se para a sala de jantar, sentiu uma ligeira sombra fugir em sua frente. Era a pequena, que fora espiar à porta da cozinha. Pataca assustara-se. Quem anda aqui a correr como um gato? Perguntou, voltando a ter com Piedade, que permanecia no mesmo lugar, agora adormecida. Sacudiu-a. Olá? Queres ficar aí, ó criatura? Levanta-te. Anda a ver o café? E tentando erguê-la, suspendeu-a por debaixo dos braços. Piedade mal mudou a posição da cabeça. Vomitou sobre seu peito e a barriga uma golfada fétida. Olha o demo, resmungou o Pataca, está que se não pode lamber. E foi preciso arrastá-la até a cama, que nem uma trouxa de roupa suja. A infeliz não dava acordo de si. Senhorinha acudira, perguntando aflita o que tinha a mãe. Não é nada, filha, explicou o Pataca. Deixa dormir que isso passa. Olha, se há limão em casa, passa-lhe um pouco atrás da orelha e verás que amanhã acorda fina e pronta para outra. A menina desatou a soluçar e o Pataca retirou-se a dar encontrões nos trastes, furioso, porque afinal não tomara café. Sebo,